Flamengo informa que Georgian de Arrascaeta será submetido a uma cirurgia e o tempo de recuperação pode deixar o jogador de fora da Copa do Mundo. Vou trazer para vocês atualizações sobre Arrascaeta, vou falar também sobre José Boto e Danilo, que falaram na coletiva pós-jogo, na coletiva de imprensa, e detonaram a arbitragem no jogo entre Estudiantes La Plata e Flamengo. Vou falar também sobre o Palmeiras saindo da Libra. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo, mas antes de começarmos o vídeo, peço para você que está me assistindo aqui agora, que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino das notificações na opção todas, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar você e você ser o primeiro a ser notificado aí, ficar sabendo de todas as notícias do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Vamos pro vídeo aí, porque tem atualização sobre a Arrascaeta. Bem, nação, vamos começar o vídeo aí falando já sobre a situação do Arrascaeta. Isso porque o jogador vai ser submetido a uma cirurgia na clavícula, né? O Flamengo informou no boletim médico que o jogador vai passar por essa cirurgia na clavícula para tentar se recuperar. E como o Flamengo soltou a nota ontem, né? O meia será submetido a uma cirurgia para a correção da fratura na clavícula direita nesta quinta-feira, dia 30, no Rio de Janeiro. Pelo procedimento, a equipe responsável pelo procedimento, formada pelos especialistas Márcio Scheffer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Zac, aí, que é o chefe de departamento médico do Flamengo. Então o Flamengo vai correr, lógico, contra o tempo para conseguir, né, que o Arrascaeta cicatrize essa ruptura que ele teve na clavícula. Gente, o prazo de retorno do Arrascaeta é no mínimo de 6 a 12 semanas, tá, gente? Ele vai ficar desse tempo todo longe dos gramados. Provavelmente o Arrascaeta vai ficar fora do jogo contra o Palmeiras e da Copa do Mundo aí, jogos importantes para ele e para o Flamengo também, né? Porque o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras sem o seu craque do time, sem o camisa 10. Então é uma grande preocupação aí por parte do Flamengo e foi um lance ali muito de falta de sorte do Arrascaeta. Tá certo que o time do Estudiantes bateu o jogo inteiro, mas aquele lance principalmente foi falta de sorte, porque ele foi dar o drible, o jogador tocou na bola e o Arrascaeta infelizmente caiu de mau jeito, caiu em cima do ombro e fraturou a clavícula, tá, meus amigos nação rubro-negra. E o Flamengo, com essa lesão do Arrascaeta aí, que vai ficar aí mais de 12 semanas fora, né, vai perder a Copa do Mundo, o Flamengo já acelera o procedimento, a transição de Lucas Paquetá programado para ele estar disponível para o jogo de domingo contra o Vasco da Gama. A mesma coisa também o Eric Pulgar, o Flamengo acelera aí a recuperação desses dois jogadores para que eles estejam diante do clássico contra o Fluminense. E esse jogo não parou por aí, gente. Teve muita polêmica. Teve o técnico Leonardo Jardim sendo expulso pela primeira vez na sua história, tá? Leonardo Jardim, pela primeira vez como técnico, ele foi expulso aí. E no Flamengo, contra o Estudiantes, ele foi a primeira vez que ele teve essa expulsão aí. Foi uma expulsão, cabe entre nós aqui, gente. Eu achei um absurdo, primeiramente, por parte da arbitragem, porque o VAR não reviu um lance ali de possível checagem de pênalti. Se existiu contato, existiu. Se foi para derrubar o Royal, a gente não sabe, mas que existiu contato, existiu. Então o árbitro poderia ter corrigido aí, né, o lance, e depois desse lance, a reclamação do Leonardo Jardim, foi na hora que o Emerson Royal foi para cobrar o juiz, que o jogador do Estudiantes, ele passa na frente do Royal e ele deixa o cotovelo. O jogador do Estudiantes, ele deixa o cotovelo na altura do pescoço do Gonzalo Plata, do Emerson Royal. Isso, para mim, era passível de um cartão amarelo e expulsão. Além desse lance aí, que o Leonardo Jardim foi expulso, ele entrou em campo, tanto ele como o outro técnico lá, o Alexander Medina. Além desse lance, teve um lance muito feio em cima do Bruno Henrique, gente, que era para ter dado o cartão amarelo, e o árbitro não deu. Seria o segundo cartão amarelo do Tomás Palacios, jogador do Estudiantes, ou seja, o Flamengo passaria a ter um jogador a mais. O Flamengo que tinha ali suas chances de jogo, seus contra-ataques, porém o árbitro Piero Massa não expulsou, né, o Tomás Palacios, e no lance do Royal lá, ele deu cartão amarelo, foi pro Royal e não pro jogador do Estudiantes, né.
Então uma série de coisas foram repercutindo nesse jogo aí, passaram a mão no Flamengo, o juiz fez um jogo tenebroso aí, marcando faltas, toda falta para cima do Estudiantes, e faltas em cima do Flamengo ele não marcava, então foi um jogo o torcedor rubro-negro esquecer. Teve lances muito polêmicos, jogador saindo de campo com muitos hematomas de tanta pancada que os argentinos bateram. Só que não é novidade nenhuma um time argentino enfrentar o Flamengo, enfrentar o Palmeiras e jogar desse jeito, batendo, 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 porque sabe se der espaço ali, tanto o Flamengo como o Palmeiras, se pegou o argentino, vai ganhar o jogo. Então o time argentino adotou essa cautela de meter a porrada aí nos jogadores do Flamengo e fica essa reclamação por parte dos jogadores do Flamengo, né? O Danilo, ele deu uma entrevista, uma coletiva pós-jogo aí, e na coletiva ele falou tudo sobre o lance do Bruno Henrique. Então eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó, abre aspas para o Danilo sobre a expulsão, a não expulsão do Palácios no jogo entre Flamengo e Estudiantes. O lance do Bruno Henrique, eu não estou nem pedindo cartão vermelho direto. Era só o segundo amarelo, claro. Qualquer pessoa do mundo daria esse cartão amarelo naquele lance lá que o jogador do Estudiantes veio e ele... Cara, o jogador veio com tudo, tá? Veio com tudo mesmo para tentar ali quebrar o Arrascaeta, o Bruno Henrique, cara. A entrada que ele deu foi muito feia. O lance é esse aqui, eu vou ver se dá para me mostrar o vídeo para vocês aqui, ó. Olha aí, que lance mais feio, gente. Cara, é inadmissível isso aqui, ó. Olha lá. Que lance feio, meu irmão. Aí, tem alguns ainda que falam que não foi nada, né, gente? É um absurdo. Absurdo mesmo. O José Boto também, o diretor de futebol do Flamengo, também foi para zona mista e ele falou também sobre esses lances. E ele falou a seguinte frase, abre aspas para o Boto: estamos ali dentro com vários jogadores cheios de hematomas. Todos parecem que vieram de uma guerra e não de um jogo de futebol. A agressividade é uma coisa violenta. A violência é outra, não sei porque, mas na Argentina os árbitros conduzem os jogos de uma forma diferente. Foram 2 lances claros de expulsão que ele deixou para trás. É impossível jogar assim. A Conmebol tem que ver como os árbitros apitam aqui na Argentina, apitam de uma forma, aqui e fora apitam de outra forma. Parece que os nossos jogadores vieram de uma guerra. A maior competição da América do Sul não pode permitir que haja um tipo de arbitragem somente em um país fora da Argentina. Os árbitros têm um comportamento completamente diferente do que tem aqui. O lance do Bruno Henrique, se ele não tirar a perna, ele poderia ter sofrido uma lesão muito grave. E por que o árbitro não amarela o jogador? Porque era o segundo amarelo, né? Foram 2 lances para expulsão, o do Bruno Henrique e o do Emerson Royal. Então, fecha aspas aí pro Boto. Cara, os lances aconteceram, aconteceu tudo aí, o que não poderia acontecer num jogo de futebol, né? Mas a gente já sabe, não é surpresa para ninguém, principalmente jogando lá na Argentina. E sobre o jogo, a gente tem que ser claro aqui, porque o Flamengo abriu o placar ali no primeiro tempo ali, teve chances para fazer o segundo, para matar o jogo, principalmente numa bola em que o Bruno Henrique saiu na cara do gol, né? O gol do Flamengo foi de Luiz Araújo, no passe do Bruno Henrique, depois o Bruno Henrique saiu cara a cara com o goleiro, chutou, o goleiro defendeu, depois o Luiz Araújo chutou, o goleiro defendeu de novo, e no rebote, o que aconteceu? O lançamento do Estudiantes para frente, o Vitão cortou a bola, o Vitão não cortou a bola para o lado, que era o mais correto, ele cabeceou no rumo do meio ali para chegar algum jogador do Flamengo, só que o jogador do Estudiantes se antecipou, deu o passe para frente para o lateral Messa, que cruzou na área, o Piove cabeceou, e o Carrijo, infelizmente, entrou com bola e tudo para dentro do gol do Rossi. O Flamengo não foi o pior dos mundos, porque o Flamengo continua líder, joga 2 jogos em casa, o Flamengo ainda pode fazer aí nesse grupo aí 13, 15, 14 pontos aí, tá? Não vai chegar aos 18 mais, pode fazer ali 16 pontos nessa Libertadores. E o Flamengo, ele ainda pode, lógico, dependendo de outros tropeços, ter a classificação geral aí em primeiro lugar, tá, gente? Lembrando que o Independente Rivadavia da Argentina e o Corinthians jogam hoje, ambos os dois, se ganharem, eles ficarão aí na primeira colocação geral do grupo aí, com o Corinthians em primeiro
O Corinthians está em primeiro com o empate do Flamengo ontem, caso ele ganhe hoje, porque o Corinthians não sofreu gols ainda, tá, gente? Bem, vamos trazer uma atualização aqui agora, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a Leila Pereira e o Palmeiras. Isso porque, gente, o Palmeiras ameaça deixar a Libra, tá? O Palmeiras ameaça deixar a Libra por conta do Flamengo, é isso mesmo. Saiu ontem essa informação, tá? No portal UOL, de que o Palmeiras quer sair da Libra e é contra o acordo que vai repassar mais de 50 milhões ao Flamengo. O departamento jurídico do Verdão aí analisa os possíveis impactos de uma saída em relação ao contrato com a Globo. Se não houver impacto, a intenção do clube é sair do bloco. O clube entende que a Libra se desvirtuou do projeto de formar uma liga única e virou um bloco para negociar direitos de TV, por isso acredita não fazer sentido permanecer nele. Acordo de 150 milhões ao Fla, o Palmeiras é totalmente contra o acordo que vai render mais de 150 milhões ao Flamengo. No entanto, o Alviverde topa assiná-lo se for desejo da maioria dos clubes da Libra. O discurso da presidente Leila Pereira é de não querer prejudicar esses clubes. Cara, é basicamente o seguinte, né? Aquela mesma coisa. Agora é a hora do Flamengo chegar lá e falar para a Leila Pereira, para o Palmeiras assim, ó, vai lá, cria uma liga sozinho, joga sozinho agora. Vocês não falou que o Flamengo tinha que criar uma liga sozinho, então cria uma liga sozinho, sai aí, cria a liga sozinho, porque os outros clubes eles já chegaram a um acordo com o Flamengo, todos estão do lado do Flamengo. Se assinarem, será as mil maravilhas, o Palmeiras vai ter que assinar. Se quiser sair do bloco, cria uma liga sozinho, né, dona Leila Pereira? Você não é a chefona para falar as coisas, agora vai lá, fala agora, cria sua liga aí sozinha. Você não falou que o Flamengo é os terras flanistas aí? Então o Palmeiras também tá querendo que tudo gire em torno dele, né? Porque a gente sabe que o Flamengo, ele tem aí, o Flamengo gera a maior receita de transmissões da história da TV Globo e dos canais fechados também, né, gente? Para vocês terem uma ideia, né? Bem, eu vou ficando por aqui com as atualizações, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, aciona o sininho das notificações. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, logo mais tem live pós-jogo, tá? Valeu!